Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Jorge Valpassos do Lampion Game Studio e nós vamos continuar a nossa sequência de vídeos sobre arquivos paranormais, esse RPG de investigação sobrenatural, lançamento Lampion e AVEC. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas de um caso. Em arquivos paranormais, uma partida é chamada de caso e os personagens principais, os investigadores, fazem parte de uma agência que lida com fenômenos sobrenaturais e busca resolver esse caso. Sendo que, por vezes, a gente tá ali jogando RPG e tal, e jogadores experientes já mais ou menos sabem como conduzir determinado tipo de partida de acordo com os gêneros ficcionais que ele gosta, que ele bebe na fonte e tal. Arquivos Paranormais, ele foi todo criado, ele foi todo desenvolvido para que até quem nunca jogou RPG possa começar a jogar por meio dele. Se você gosta de investigação e tal, poxa, eu quero começar a jogar RPG, Arquivos Paranormais. Tanto é que ele possui tantos capítulos para que aquele que queira conduzir, que no jogo é chamado de diretor, tenha um suporte, inclusive para dividir o caso em etapas. E essas etapas podem parecer superficiais ou talvez um pouco arbitrárias em uma leitura por cima, mas isso ajuda a você conduzir as partidas e aos jogadores também a entenderem mais ou menos qual é o tom. É claro que no meio da partida você não vai virar e falar assim, olha, acabou essa fase, agora está na outra fase. Mas é interessante ver que até as regras do jogo mudam um pouco de uma fase para outra. E esse vídeo vai explicar um pouquinho como isso funciona. Em um caso, e o narrador ele vai ter uma ficha de caso, que é uma planilha para ele ir acompanhando como as coisas funcionam e tal. Quando ele for narrar, a primeira fase do caso é chamada de apresentação. Nessa apresentação, o narrador, o diretor do jogo, ele vai ser responsável por apresentar o fenômeno sobrenatural, ou seja, a incidência, sei lá, tá tendo uma rede de tráfico de órgãos, ou então tá tendo fenômenos poltergeist, algo nesse sentido. Demônios estão chegando na Terra, os espíritos estão falando com um determinado segmento social, e ele vai apresentar isso de uma forma não objetiva, por meio de boatos, notícias de jornal, tudo isso. Essa é uma fase que ele vai construindo o clima da investigação. Pensa nos primeiros minutos, por exemplo, de um filme legal, ou então dos primeiros capítulos, que você nem sabe direito qual é a cara dos investigadores e as coisas vão ali aparecendo, entendeu? Então essa primeira fase você vai apresentando a semente do caso, que é um elemento que está presente ali na ficha do caso, para os jogadores se engajarem com aquilo. Então ele vai perguntar, poxa, o que a sua personagem está fazendo, o que seu investigador, como que ele reagiu a esse fenômeno que, por exemplo, apareceu em um canal sensacionalista aí do YouTube, algo nesse sentido. Isso é muito interessante para você ir construindo esse cenário de ficção compartilhada, porque é nesse espaço de imaginação, de criatividade que é compartilhada, que a tessitura da narrativa vai se dar, vai se construir. Isso está bem claro na apresentação. Beleza, os investigadores já sabem que está acontecendo alguma coisa que tirou da normalidade aquele local, aquele cenário do jogo. Então a gente vai para a fase de planejamento, que normalmente ocorre na agência, mas pode não ocorrer. Mas normalmente é aquele momento que os investigadores se reúnem e começam a traçar uma linha de investigação. Olha só, o que a gente tem até agora é isso aqui. Primeiro a gente vai naquele lugar, depois, por exemplo, a gente pode voltar e reagrupar. Essa fase de planejamento ela é muito importante, porque se na apresentação eu começo a mostrar um pouco do meu drama pessoal, o que eu estava fazendo, qual é a minha motivação, aqui no planejamento, já que eu vou estar lidando com outros investigadores e talvez com a própria burocracia da agência, eu vou estar interpretando por meio da minha relação interpessoal. Então é importante, já que o Arquivos Paranormais tem 3 camadas ficcionais sobrepostas, que é relacional, ocupacional e pessoal, observar que aqui nessa fase do jogo a gente tem esse relevo da relação interpessoal, de como você lida com as outras personagens do jogo. E aí a gente vai para a principal,
etapa, né, a principal fase, que talvez grande parte do jogo ela rode por aqui, vai ser a investigação. Na investigação eles vão colher pistas, é aqui que a gente vai ter mais rolagem de dados, aqui que as perícias vão funcionar, aqui que a gente vai ter as consultas. Porém, é possível que, de acordo com a investigação, os personagens decidam voltar, reagrupar e planejar novamente. Isso não tem problema nenhum. Você migrar de investigação para planejamento, isso não há problema nenhum. Ocorre que o narrador, né, o diretor do caso, pode dinamizar. Olha, vocês estão ali muito tempo conversando, o caso avança. O fenômeno está aí, está acontecendo. E aquilo que foi dado na apresentação pode se tornar mais agudo e mais intenso, porque os jogadores ali eles estão meio que enrolando, eles não estão avançando com o caso. Então a apresentação, aquilo tudo que foi construído inicialmente, ela pode ir aumentando a tensão de acordo com a ausência da dinâmica ali no jogo. Isso não significa que vai ter um relógio, ó, vocês têm que cumprir tudo em 20 minutos ou então a bomba explode. Uma ou outra partida pode ser isso, mas você não pode ficar usando o mesmo recurso a todo momento, até porque isso vai diminuir bastante o engajamento, os jogadores vão achar, nossa, novamente isso, é tudo corrida contra o tempo. Interessante você variar isso e observar o peso de cada etapa em uma partida super legal. Beleza, os jogadores eles estão ali com as pistas e eles conseguiram passar por todas as minúcias, as cumprindo ou não. É o momento que o narrador, que no caso aqui é o diretor do caso, ele vai tomar um pouco a narrativa e ele vai iniciar a condução do desfecho. O desfecho é quando tem o lance, né, o lance do dado da solução do caso, que ele vai pegar tudo que foi construído até ali e vai apresentar a consequência. Beleza, vocês pegaram todas as pistas, mas vocês resolveram o caso, e de acordo com o resultado desse último dado, ele vai indicar qual vai ser o prosseguimento da história. Nesse sentido, o Arquivos Paranormais, ele não apenas amarra tudo que é construído dentro de uma partida, mas ele dá indícios, ele dá pistas de como que o cenário, o mundo de jogo vai reagir ante as ações dos personagens. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, nos acompanhe, divulgue, comente, tire as suas dúvidas, porque Arquivos Paranormais está chegando. E os fenômenos já estão em toda parte. Cabe a você ter a sensibilidade para senti-los. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.